Muito boa noite a todos que acompanham o canal Refúgio Teológico e a nossa escola de filosofia, tá? Estamos aqui dando continuidade ao nosso curso de escatologia bíblica pentecostal, que, de certa forma, é um curso muito interessante, que se baseia nas escrituras, onde nós estamos buscando diversos materiais e comentando, tá? Aqui no módulo 3 estamos hoje, né, já no capítulo 6, e nós vamos comentar aqui a respeito sobre a grande tribulação. Também quero recomendar desde o início, tá? Sirva aqui, ó, a grande tribulação. Palco do Cristo, do autor Saulo Soares da Silva, editora CPAD, ok? Depois eu irei, daqui a pouco, fazer um pequeno citação da página 30 a 31. Caso você tenha, é um material muito importante que vai enriquecer justamente esse módulo 3, em especial o tema A Grande Tribulação, né? Então aqui ele vai trabalhar especificamente essa temática, né? Mostrando a você diversos argumentos, defesas, embasamentos para, de certa forma, se dizer assim, evidenciar essa comprovação teológica bíblica. Então, é uma recomendação, né? Então, vamos entrar aqui no nosso tema. Deixa eu abrir o meu PDF aqui. Pronto, vamos ver aqui. Então, não há língua nem dialeto que descreva ou tente explicar o capítulo mais tenebroso da história da humanidade. O dia do Senhor atingirá terrivelmente aos que ficarem na terra. Deixa eu só... Fica melhor assim, eu acho. Ok. Então, realmente, esse é uma doutrina, são ensinamentos bíblicos que, de fato, para alguns, vai trazer realmente uma catástrofe muito grande sobre a Terra, desespero, né, a níveis que não podemos imaginar, tá? Muito menos o cinema, os filmes que trabalham muito essa perspectiva. E assim, existem aqueles que não acreditam no pré-tribulacionismo, na grande tribulação, onde a igreja não estará na grande tribulação. Mas é algo, se você me deixa aqui refletir com você, é algo que, se você põe um filme ou uma série, né, ou um documentário mostrando desastres, mostrando furacões, né, líderes sanguinários, né, toda uma maldade, tanto social quanto física, atrai o público, tá? Você pode mostrar não necessariamente um indivíduo dominando o mundo sobre o mar, mas mostrar tipo um Leviatã, um Behemoth saindo do mar, destruindo as cidades, enfim. Isso atrai a atenção do público, né? Seja de uma forma mais de fábulas ou mais realista, né? Colocando, em vez de um Leviatã, botando um indivíduo, né? Enviando bombas nucleares, enfim, como por exemplo do Exterminador do Futuro, né? Então, esses filmes futuristas, né? Querendo você ou não, são coisas que atraem diversos públicos, inclusive até aqueles que não acreditam em um futuro realmente terrível, que tenham proporções muito maiores do que esses que a gente está aqui tentando refletir, né? Então, mesmo assim, algo importante deve ser entendido aqui, que a igreja não passa pela grande tribulação. Esse é o ponto mais importante da escatologia. A igreja estará com o Messias, né? Com o Cordeiro de Deus, com a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. Esse é o maior benefício, o maior privilégio que a gente pode saber de toda a teologia. Né? De toda a teologia, se a gente souber disso, está encerrado. O restante vai sendo acrescentado. Mas esse é o ponto-chave, eu acredito, de tudo, né? Seja de outros temas teológicos e filosóficos, mas o mais importante de tudo isso, além de
de fato, ter que acreditar que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou do seu dia, enfim, o ponto que vai realmente fechar tudo isso é a grande tribulação. E nesse dia, a igreja arrebatada estará com Cristo nos céus, né? Nas bodas do Cordeiro. Em 7 anos de grande tribulação sobre a terra, né? Então, esse é o ponto mais interessante, tá? Que a gente pode aí se prender, tá? Continuando. Deixa eu baixar aqui. Texto bíblico do sermão profético sobre a grande tribulação. De fato, o texto de Mateus 24, capítulo 24, versículo 22, ou todo o capítulo 24, é o texto chave, é o texto que vai realmente ser bem trabalhado pelo evangelista Mateus, tá? Esse discípulo de Cristo, escritor do Novo Testamento, ele vai trabalhar a escatologia que vai envolvendo diversos acontecimentos, tanto da igreja, quanto para Israel, quanto para os gentios, de uma forma que você realmente vem entender, sem ficar querendo encontrar outras coisas que o texto não apresenta. Infelizmente, as pessoas não querem realmente, às vezes, não acreditar no que a Bíblia está dizendo. Mas vamos ver aqui o seguinte. O próprio Senhor Jesus adverte-nos, como também advertiu os discípulos, sobre o tempo de grande tribulação sobre a terra, a ponto de ser abreviado estes dias, pois, se não fosse assim, nenhuma alma seria salva. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias, tá? Não vou entrar aqui no mérito de fazer toda uma hermenêutica sobre esse texto, mas o que deve ser bastante entendido é o seguinte, é que os dias, as noites e os próprios acontecimentos voluntários e involuntários, sejam eles de ordem naturais, sociais ou espirituais, sejam eles alternativas que o mundo vai encontrando, né? Seja revolução, seja o que os dias estiverem para acontecer, tá certo? Esses dias, independentemente da nossa visão, independentemente do nosso intelecto, independentemente da nossa percepção, né, sobre o amanhã, ou qualquer coisa que venha supostamente desconstruir o plano de Deus para a salvação, esses dias serão abreviados. Ou seja, é o mesmo que dizer que Deus vai intervir na humanidade sem que a humanidade deseje, sem que a humanidade conceda ao soberano permissão. Por quê? Bem sabemos, nós que estudamos história, filosofia e a própria teologia, que existem homens de altíssimo poder, seja na antiguidade, seja nos dias modernos ou no futuro, ou seres espirituais de grande poder, tá? Que estão fazendo de tudo para negar a escritura, estão fazendo de tudo para desaparecer com a escritura da face da terra, tá? É o mesmo que secar o mar. Esses indivíduos têm essa capacidade, porém, a mão de Deus, né, vai intervir, vai bloquear, vai impedir, tá? Esses seres, ou seja, os dias serão abreviados. Porque se Deus não intervisse, né, se Deus não tivesse agindo como age constantemente, sem você acreditar ou não, sem você tiver em oração ou não, enfim, Deus ele está agindo sobre a humanidade, sobre todos os acontecimentos, para que o plano de salvação, de restauração, enfim, seja de fato conclusivo, chegue à finalidade, como diz o Apocalipse. Então, esses dias são abreviados por causa dos escolhidos, por causa dos seus servos, né? Imagine que os servos de Deus estão aqui na Terra passando necessidade, passando aperreios, né, doença, enfermidade, várias situações, e Deus está nem aí. Não. Deus está no controle. É tanto que os próprios dias são abreviados, tá?
dentro da perspectiva escatológica, tá? Vamos ver aqui a continuidade aqui, os dias abreviados. Veja só, o autor aqui do livro, tá, Escatologia Pentecostal, da CPAD, ele vai trabalhar aqui uma interpretação. Veja só, os dias abreviados a que se refere esse versículo diz respeito ao período de grande tribulação, a esse período da tribulação, né, para garantir, para confirmar, para consolidar. Né? Em Mateus 24, 1 a 2, vemos os discípulos mostrando a estrutura do templo ao Senhor, que, aproveitando a oportunidade, profetiza acerca da destruição de Jerusalém, que ocorreria no ano 70 depois de Cristo. Já no versículo 3, os discípulos vão interrogar o mestre sobre a escatologia, sobre os fins dos tempos, né? Do versículo 4 até o versículo 13, vai abordar um período que acontece, que antecede o arrebatamento da igreja. Já o versículo 14 refere-se ao período de 7 anos da tribulação, pois o termo fim, nesse versículo, não se refere ao arrebatamento, já que terá ocorrido, mas refere-se ao fim dos tempos. Já o versículo 15 já se refere ao meio da tribulação, 3 anos e meio, quando o anticristo romperá com a aliança feita com os judeus, conforme mostra muito bem o profeta Daniel, lá no capítulo 9, em verso 27, dando início ao período da grande tribulação, que são os últimos 3 anos e meio, que se prorrogam pelo versículo 16 ao 31. O versículo 22 refere-se aos últimos 3 anos e meio, denominado pela teologia pentecostal de grande tribulação. Os dias abreviados referem-se aos 3 anos e meio, ou metade da última semana de Daniel. Então aqui ele está dando uma perspectiva, um quadro, sintetizando várias passagens, mostrando o panorama sobre a grande tribulação. Mas mesmo assim, obviamente, dentro dessa escatologia, dentro desse período de 7 anos, Deus ele controla o tempo, Deus ele controla o espaço, a matéria, né? Ele controla tudo e a todos, tanto nesse período quanto fora do período. Isso aí tem que ser entendido dessa forma também. Bem, e ele firmará um concerto comum por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sob a asa das abominações virá o assolador, isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Os que aplicam Mateus, capítulo 24, e o verso 22, para dizer que esses dias abreviados refere-se à era da graça, querem ter base para apoiar a suposta doutrina que não haverá salvação após o arrebatamento da igreja. Dizer que não haverá salvação após o arrebatamento da igreja é desconhecer por completo diversas passagens que falam a respeito disso. Por exemplo, em Mateus 24, verso 22, é uma dessas passagens. Como vimos, refere-se à última semana de Daniel, capítulo 9, versículo 7. E essa passagem em Mateus é bem óbvia quando diz: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, entenda que a salvação não é parte de uma denominação, de uma religião X ou A ou B ou C, de mim ou de você que faz ou não teologia, mas a salvação pertence ao Senhor, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tá? Grande tribulação. Enquanto a igreja está nas bodas do Cordeiro, estava até dizendo aqui a vocês agora há pouco, participando do grande banquete, que dura 7 anos de festa, a população mundial aqui na Terra sofrerá os juízos de Deus por 7 anos na Terra. Especificamente falando, a tribulação como elemento escatológico consiste de 2 períodos, para os que aqui ficarem, tendo 3 anos e meio de duração cada um. O primeiro, conhecido como força paz, então é simplesmente como tribulação. E o segundo é conhecido por a grande tribulação, período de guerra, que será a pior fase,
Já o Antigo Testamento fala disso, por exemplo, o dia do Senhor, Isaías 13, verso 9. O dia da vingança, Isaías 34, verso 8. O tempo da angústia de Jacó, Jeremias 30, verso 7. O tempo da angústia, Daniel 12, 1. O dia de trevas, Amós, capítulo 5, verso 18 e 20. O dia de alvoroço e de desolação, Sofonias 1, 15. No Novo Testamento, é falado como grande aflição, Mateus 24, 21. Aflição, Mateus 24, 29. Ira futura, ou ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1, 10. A ira, Apocalipse capítulo 11, versículo 18. A hora do juízo, Apocalipse capítulo 14, versículo 27. Então, aqui o autor ele vai trabalhar a sinopse sobre o tema A Grande Tribulação. Visão do livro selado com os 7 selos. João, o apóstolo João, teve a visão de um livro selado com 7 selos, na mão direita de Cristo, o único ser que, em todo o universo, foi achado digno de tomar o livro e desatar os seus 7 selos. Diz a Escritura. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Apocalipse capítulo 5, versículo 3. Ou seja, por mais que o mal tente jogar na nossa mente, ou até mesmo na mente dos anjos, né, que eles ou nós podemos viver ou ter algum tipo de poder fora de Deus, um poder benéfico, que fora de Deus, obviamente, esse poder vai se tornar maléfico, ou venhamos a imaginar, né, momentos de grande exaltação, acharmos que somos perfeitos. Existem ações, existem manifestações, existe em Cristo um poder que não podemos absorver plenamente, de tão complexo, de tão enorme que somente Ele é digno de tudo. Não existe ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra, ninguém, nem anjo, nenhuma criatura, por mais poderosa que seja, por mais encantadora, perfeita que seja, nenhum ser humano que tenha imagem e semelhança de Deus, ninguém, nem os animais, nada, é digno. Somente Cristo é digno. Mas ninguém. Isso são provas que a própria Bíblia está trabalhando. Ou seja, do mesmo modo que a criação é obra exclusiva, a manutenção, a restauração e o cuidado de toda a criação espiritual, material, enfim, é pertencente a Cristo. Ninguém pode auxiliar ele nessa tarefa. Bem, nesse livro estão registrados os juízos de Deus enviará a este mundo, que o rejeitou, o seu filho, rebelde à palavra de Deus e obstinado à prática do pecado. É fato, irmãos, nós que saímos para evangelizar, inclusive no meu trabalho mesmo, indivíduos que acreditam que em Deus, quando a gente faz algumas perguntas simples, perguntas até mesmo bobas, as pessoas já revelam o seu ódio contra a Bíblia e seu ódio contra a pessoa do Filho. E, ao mesmo tempo, um amor ao pecado. Quando você fala de Jesus Cristo, indivíduos que se acham religiosos, sejam ateus ou de seitas, eles ficam furiosos quando apresentamos o Jesus Cristo, Filho de Deus. Tá? Em primeiro lugar, a gente, quando vai evangelizar, vamos dizer de uma forma pacífica, que é uma forma que não é ofensiva, tá? É uma forma que venha realmente ter sabedoria, e diz assim, ó, em primeiro lugar, meu amigo, minha amiga, você não é filho de Deus. Filho de Deus somente um. É Jesus Cristo. Nem os anjos são filhos de Deus. Isso já quebra o indivíduo, porque aqui no Brasil, tem muitos que pensam que são filhos de Deus. Não. Filho de Deus é um só, é Jesus Cristo. Nós, se somos filhos de Deus, somos por adoção, misericórdia e graça.
e obra da vontade dele, não nossa. Por adoção. Somos criaturas, somos pó, pecadores, miseráveis. Aí você desmancha o indivíduo, mostrando o pecado dele e, ao mesmo tempo, a obra de Cristo. Ninguém pode dizer que acredita em Cristo se não acredita na obra. Porque se você acredita em Cristo na obra do Calvário, esse indivíduo está a um passo de ser salvo. Mas, ou eles acreditam em Cristo de uma forma paranoica, esquecem a obra do Calvário. Tá? Então, de fato, o mundo já rejeita o Messias há muito tempo. Não é de hoje, não. Bem, vamos aqui mais um pouquinho. Desencadeamento profético. Apocalipse capítulo 6. Veja só. No livro do Apocalipse, que é o livro da Revelação, no capítulo 5, o Cordeiro de Deus abre os primeiros 6 selos, com seus respectivos juízos. Ao ser aberto o 7º selo, já no capítulo 8, houve-se 7 trombetas também de juízo sobre a terra. Por sua vez, ao ser tocada a 7ª trombeta, no capítulo 11, esta dará início aos piores juízos de Deus na grande tribulação, que serão as 7 taças da ira de Deus, anunciadas já no capítulo 15, e consumadas, executadas no capítulo 16 do livro do Apocalipse. Os juízos sobre os selos, trombetas e taças não são paralelos nos acontecimentos mais sucessivos. Do último selo, saem as 7 trombetas, e da última trombeta saem as 7 taças. E essas últimas acontecerão exclusivamente na segunda metade da grande tribulação. Então, o Apocalipse, ou a escatologia, ou a grande tribulação, de fato, mostra muita coisa, algo que o escritor realmente revela a gente, obviamente, mas, vamos dizer assim, na prática, meus amigos, é algo terrível. É algo que o ser humano, ele vai... Pelo que a gente está vendo aí, os indivíduos, eles já estão rejeitando Deus. Desde o seu nascimento, se observa. Né? E quando cresce, fica pior. Obviamente tem as suas exceções, mas se não for poder de Deus, o indivíduo se perde automaticamente. Então, os indivíduos já, por natureza, né, herdada de Adão, eles já estão aí odiando Deus e amando o pecado. Então, os juízes de Deus sobre esses indivíduos, sobre a nossa sociedade, são terríveis. Eles vão, obviamente, ter mais ódio de Deus, ou vão ter pavor, mas, ao mesmo tempo, haverá salvação, porque a salvação é pertencente ao Senhor Jesus. O que acontecerá na Terra pelos 7 anos de tribulação. Já em outros vídeos, já falamos sobre isso, mas aqui a gente vai retomar, né, de uma forma mais sistematizada. Veja só. O que acontece? Nem se compara o caos que acontece ordenadamente, como fome, pestes, guerras, mortes, terremotos, entre outras catástrofes, com o que acontecerá após o arrebatamento da igreja. Então, veja só. Então, nada do que a gente já viu na história ou em filmes vai se comparar ao fim dos tempos. Nada. Nós temos o nosso mundo atual, no século XXI, temos a bomba de hidrogênio, a bomba H, a bomba nuclear, homens-bombas, né? Pandemias, tudo isso reunido não representa 1% do fim do tempo, esse período de 7 anos. Não representa nada. Por quê? É um momento, meus amigos, que é o poder de Deus julgando o mundo. É o poder de Deus condenando o mal em todas as instâncias. Sejam pequenas criaturas afastadas do globo terra, distante da globalização, do capitalismo, distante da tecnologia, sejam seres espirituais, tenebrosos, poderosos sobre nós, né? Sejam pessoas que se fingem ser cristãos, né? As altas lideranças do governo,
e mundial, né? Homens sábios ou touros, independente, todo mundo que não estiver na igreja de Cristo, que Cristo não salvou, será condenado, no sentido de haverá juízos de condenação sobre a terra. Salvo o quê? Se eles não se arrependerem. Então, nada que a gente viu no passado ou atualmente representa 1%. Não é algo para a gente que estudou o Apocalipse ou a escatologia para se assustar, mas ao contrário, para realmente se esconder nas mãos de Deus, né? Deixar o mundo ser aí consertado pelo Eterno. Então, para entender melhor esses acontecimentos, tá? Faz-se necessário dividirmos o livro do Apocalipse em 3 tempos: passado, presente e futuro, nos dias de João, né, no apóstolo João. Então, a gente sempre vai dividir, multiplicar e somar, dependendo do contexto ou do tema de um estudo teológico, tá bom? Isso é importante dentro da própria hermenêutica. Então, vamos fazer essa divisão? Veja só, capítulos 1, 2, 3, capítulo 4 e até o capítulo 22. Então, temos aí 3 divisões. Primeira divisão, as coisas que viste. Isso é o quê? É passado. Ok? Capítulos 2 e 3. As coisas que são. Isto é, a situação das igrejas. Não é que existe várias igrejas, né? Existem várias pessoas, né? Não é denominação religião, é igreja, tá? Isso é presente. Que não, já o capítulo 4 ao 22, as coisas que hão de acontecer depois dessas. O passado, o presente e o futuro. Nesse livro, sobre esse 14 pentecostal, apenas esboçamos uma síntese, pontuando 10 eventos escatológicos. Não vamos nos deter nos detalhes de cada evento específico, principalmente capítulo 4 ao 22 do Apocalipse, pois este livro, com comentários, existem livros, né, com comentários e explicações exaustivas sobre esse assunto. Vamos dar importância, no entanto, a uma introdução dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Então, o autor aqui vai trabalhar aqui um dos aspectos, né, que envolve toda essa questão. Quem são os 4 cavaleiros do Apocalipse? Bem, e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Então, veja que é interessante, não só o Cordeiro de Deus, obviamente é o mais importante de tudo isso, mas existe uma voz, né, de trovão. Imagine. A passagem dos 4 cavaleiros do Apocalipse é um descrito inicial do primeiro período da ira de Deus sobre a terra, conhecido como apenas tribulação. São acontecimentos que irão desencadear pelo menos 21 juízos de Deus sobre de diversas formas diferentes, que terminará com a grande tribulação. Vamos falar aqui sobre o cavalo branco. O primeiro cavaleiro é mencionado em Apocalipse capítulo 6, verso 2. Eu olhei, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. O primeiro cavaleiro provavelmente se refere ao anticristo. Então, esse primeiro cavaleiro, o cavaleiro branco, é o anticristo, tá bom? A quem a autoridade vai ser dada para dominar todos os que se opõem a ele. O anticristo é uma falsa imitação de Cristo verdadeiro, já que Cristo retornará em um cavalo branco em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 16. A cor branca representa falsa paz, que acontecerá no mundo em conflito. Então, no primeiro período, após o arrebatamento da igreja, o anticristo estabelece um domínio mental, cultural, político e religioso, mas dentro de um período de grande conflito, trazendo paz para o mundo todo. E essa paz tem dentro dela, por isso que é falsa paz. Dentro dessa paz existe um falso engano, né, para que os indivíduos ou entendam que ele é um Deus ou o Cristo. Tá? Então, esse primeiro cavalo representa o anticristo, tá? E ele sai para vencer porque é uma determinação de Deus, é uma permissão de Deus, porque Deus está permitindo no momento, tá? Vencer
os homens ímpios, tá? Vencer os pecadores, vencer os que odeiam ao Cristo, tá bom? Não vencer a igreja do reino de Deus, né? Ou o reino de Deus, melhor dizendo assim. Já o cavalo vermelho. O segundo cavaleiro é mencionado em Apocalipse capítulo 6, verso 4. Isso é outro cavalo vermelho. Ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. O segundo cavaleiro refere-se às guerras horríveis que aconteceram durante o fim dos tempos. A cor vermelha representa sangue, ou seja, muito sangue será derramado. Cavalo preto. O terceiro cavaleiro é descrito em Apocalipse capítulo 6, versículos 5 ao 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis o cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: Uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro. E não notifiqueis o azeite e o vinho. O terceiro cavaleiro refere-se à grande fome que acontecerá, provavelmente, como resultado das guerras no segundo cavaleiro. A comida será escassa, mas o vinho e o azeite ainda serão prontamente disponíveis. A cor preta representa a fome, fome, peste e as doenças sobre a terra. Já temos agora o cavaleiro amarelo. O quarto cavaleiro é mencionado em Apocalipse capítulo 6, versículo de número 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome e com peste, e com as feras da terra. O quarto cavaleiro é um símbolo da morte e devastação. Apresenta ser uma combinação dos cavaleiros anteriores. O quarto vai trazer mais guerra e fomes horríveis, assim como pestilências e doenças. O que é mais impressionante, ou talvez assustador, é que o quarto cavaleiro do Apocalipse são apenas percussores de julgamentos ainda piores que virão mais tarde durante a tribulação, lá em capítulo 8, 9, verso 16. A cor amarela, sem dúvida, representa a morte, culminando no genocídio mundial. Veja que, como trata-se de simbologia, o amarelo no Brasil tem outro significado, mas na escatologia tem um significado. Então a gente tem que observar a questão cultural, a questão das palavras, para não confundir, tá bom? Então essa cor representa a morte, não riqueza, tá certo? Lista de coisas terríveis que acontecerão. Como já dissemos, existem livros que trabalham exaustivamente sobre o período da Grande Tribulação. Iremos apenas elencar os principais acontecimentos que surgirão na Terra após o arrebatamento da igreja. Primeiro, o surgimento do anticristo. E eu pus-me sob a areia do mar, e vi subir no mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre os diademas um nome de blasfêmia. Apocalipse capítulo 13, versículo de número 1. Após o surgimento de Cristo, tá, surge o falso profeta. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Satanás e todas as hostes demoníacas serão precipitados na terra. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, verso 9. Foi por esse motivo que o anjo exclamou: Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse 12, versículo 12. Então, basicamente, vamos entender assim de uma forma bem rápida aqui. Após essa queda, obviamente tem outros detalhes, o inimigo perde seu poder de uma forma assim que ele fica sem saber onde está, né? E vem para a Terra
tentar, vamos dizer assim, entre aspas, recuperar o seu poder, mas ele tem esse poder, porém esse poder, ele fica tão sem noção que ele fica totalmente perdido, né? Ele perdeu, né, o mundo espiritual e agora está residindo no mundo da Terra. A Terra terá terríveis demônios para atormentar os homens. Irmãos, imagine que, graças a Deus, isso é uma grande tribulação. Mas os demônios, eles ainda atuam na Terra, por enquanto, em alguns momentos. Tá? Eu quero recomendar para vocês que aqui acompanham o nosso estudo, esse livro aqui. Deixa eu ver se vai dar. Porque como aqui está de noite, talvez não fique bem aí. Aqui, ó. Poder das Trevas, da editora Vida, tá? É um estudo sobre principados e potestades nas cartas do apóstolo Paulo. No canal tem um vídeo falando sobre isso. Eu tenho a capa do livro, aí vocês procuram, tá? Esse livro aqui no canal. Eu fiz uma pequena resenha rápida, mas depois eu vou retomar. Mas se você quiser saber mais sobre esses assuntos, temos um curso falando especificamente sobre os demônios, os anjos, tá? Então, eu vou abordar aqui, no segundo módulo, esse livro, tá bom? Mas se você quiser saber mais um pouco sobre isso aí, é só me procurar e se inscrever no nosso curso, tá bom? Então, esses demônios eles surgem para atormentar os homens, tanto na ideia mental, quanto social e cultural, e espiritual também. Diz assim o texto bíblico, de Apocalipse capítulo 9, verso 3 ao 5. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Você se lembra quando eu disse a vocês que esse julgamento, essa perseguição, essa condenação, né, vamos assim dizer, essa maldição, é especificamente para as pessoas que não são salvas? Então, está aqui uma comprovação. E foi-lhe permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere um homem. Vamos ver aqui a implantação do número da besta. Obviamente existe muita polêmica, muitos estudos interessantes e outros estudos que não são coerentes. Né? A gente tem que prestar bastante atenção para não fantasiar, né? E ao mesmo tempo ficar desapercebido, né? Bem, e faz com que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Então, eu gosto de sempre dizer que esse acontecimento só vai ser realmente visto, né, para quem ficar na Terra, tá? Para quem estiver na Terra. Aí nós vamos saber o que é esse 666, tá? Mas enquanto isso não acontece, enquanto o arrebatamento não estiver, não acontecer, esse 666 a gente não consegue explicar o que de fato é dentro desse período de tempo, tá? da grande tribulação. Mas só quem vai saber de fato é quem vai enfrentar isso e quem vai receber. E, graças a Deus, a igreja não vai receber esse número da besta, tá bom? Bem, 200 milhões de cavaleiros assassinos. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E eu vi o número deles. E assim vi os cavaleiros nessa visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham coraça de fogo e de jacinto e de enxofre. E aí a cabeça de cavalos era como a cabeça de um leão e sua boca saía fogo, e fumaça e enxofre. Haverá salvação na tribulação? Sim, haverá. A ressurreição dos salvos abrange pelo menos 3 grupos distintos de ressuscitados, que são assim identificados. Primeiro, as primícias da primeira ressurreição. Esse grupo é formado por Cristo e os santos que ressuscitaram após a sua morte na cruz. A festa das primícias tipifica isso, quando um molho era movido perante o Senhor. Molho implica grupo. Essa festa típica prevê Jesus ressuscitar com um grupo, o que aconteceu de fato.
Desse modo, a ressurreição dos fiéis começou, pois Cristo, as promessas da ressurreição, já ressuscitou. Segundo grupo, a colheita geral da ressurreição. Esse grupo é formado pelos santos, de que ressuscitarão no momento do arrebatamento da igreja, serão todos os mortos salvos desde Adão. Terceiro grupo, os rabiscos da colheita. Esse é o último grupo de salvos durante a grande tribulação, os quais ressuscitarão logo antes do milênio. Os 144 mil após a pregação do reino de Deus. Judeus e gentios que não podiam contar, esses resistirão à besta. As duas testemunhas após cumprir a missão que o Senhor ordenou. Então, meus amigos, esse foi a nossa explicação, nosso comentário do módulo 3 da aula 6 sobre a grande tribulação. Temos aqui o livro A Grande Tribulação, um palco do Anticristo, do autor Saulo Soares da Silva, editora CPAD. Eu iria até citar todo o trecho, mas eu só vou sintetizar aqui para vocês. Na página 30 e 31, o autor vai falar sobre o pré-milenismo dispensacionalista, tá? Vai trabalhar a palavra em grego, vai falar sobre a doutrina pré-milenista, defende também algumas ideias sobre a segunda vinda de Cristo, a primeira etapa, a segunda etapa, né? Existem grupos dentro do pré-milenismo, tá? Um grupo pós-tribulacionista, enfim. E ele aqui levanta a questão do pós-tribulacionista do Dr. Russell Philip Shedd, tá? Mesmo ele tendo uma visão escatológica diferentemente do que nós estamos aqui defendendo, o autor ele traz esse doutor para mostrar que nem sempre alguém que tem um doutorado, um PhD, um mestrado, um bacharel, está profundamente certo. O que vai estar sempre certo é as escrituras. Eu posso estar errado, você pode estar errado, tá? Mas as escrituras não podem errar, ela não pode falhar. Então ele diz assim: concordamos com o doutor Shedd quando ele diz que haverá um milênio sobre a Terra. Isso é verdade. No entanto, não concordamos com sua afirmação de que a igreja passará pela grande tribulação. O Dr. Russell Shedd, ele acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação, porém, isso não é verdade, tá? Então, a gente tem que sempre observar algumas questões, tá? Para a gente não ser influenciado. Então, tá aqui a recomendação para vocês. Eu agradeço a oportunidade e a paciência de vocês. Curta, compartilhe, comenta, tá? E até o próximo vídeo.